Olá, meu nome é Gustavo e o vídeo de hoje é como criar um rendimento passivo com base em dividendos. Portanto, eu vou-te apresentar aqui várias estratégias, vou utilizar AI para nos dar aqui alguns exemplos de ações com base naquilo que nós procuramos, mas principalmente eu quero partilhar-te aquilo que foi as minhas aquisições relativamente a dividendos, tá bem? Por isso, tu podes ver que neste momento tenho um portfólio yield de 4,76% considerando todas as minhas séries associadas a dividendos, ou seja, aos dividendos que estão no Financial Portuguese, há os REITs e há também o Workaholic 2.0, que é nada mais nada menos que os dividendos que estão a ser publicados no Patreon. Portanto, se juntarmos isso tudo, está um investimento total de cerca de 27.699, sendo que o lucro está nos 3.523, sendo o rendimento anual em dividendos 1.319. O portfólio beta está abaixo do mercado, portanto menos volátil, mais estável, portanto não tenho que preocupar muito com estas oscilações, mas claro que podem ser sempre afetadas, e a distribuição mensal, repara bem, a conta tem que andar para baixo com tantas aquisições que já foram feitas, mas a distribuição mensal é esta, ou seja, eu sei que não está totalmente equilibrado, mas eu também não acho que esteja assim tão desequilibrado. Portanto, aqui os piores meses estou a receber cerca de quase $50, portanto 45 nos piores meses, nos melhores 160 e a média está nos $112. A variação está nos 72%. É claro que eu gostaria que estivesse mais equilibrado aqui nestes meses de agosto, novembro e por aí fora, mas pronto, são alturas que é mais difícil adquirir empresas que eu considero que possam ter potencial para valorizar e ao mesmo tempo paguem bons dividendos, porque aqui é muito importante duas coisas, ou seja, uma empresa que pague dividendos que nós achamos aceitável, porque se o objetivo for receber dividendos, porque é que eu vou estar a aceitar 1% de dividend yield? Para isso mais vale ver uma ação de crescimento. E depois, eu quero que tenha um alto dividend yield, mas também quero que valorize no longo prazo, o que é muito difícil, porque se uma empresa está a distribuir dividendos, é porque talvez ela não esteja a ver potencial suficiente no seu negócio, porque não está a reinvestir esses resultados e está simplesmente a entregá-los aos investidores. Portanto, temos que colocar na balança se compensa ou não, porque a valorização em si também é importante. Pronto, assim sendo, eu vou utilizar aqui a XTB, para já eu não vou fazer nenhuma aquisição, eu posso mostrar aqui os portfólios que tenho, ou seja, estes portfólios de ações, tanto em euros, que este foi o primeiro portfólio do top 3 das ações do mês, que está sim em euros, está com lucro não realizado acima dos 10 mil, mas há aqui várias empresas que pagam dividendos que nem sequer estou a considerar, tá bem? Portanto, são todas estas empresas, tal como podes ver que são ainda algumas, e obviamente que há aqui algumas que têm uma quantidade já significativa, mas que eu não considero os dividendos que estão a pagar, porque o objetivo não foi os dividendos. Pronto, ou seja, eu só estou a considerar as empresas que pagam dividendos dentro daquelas que foram escolhidas nas séries. É claro que eu deveria considerar tudo, como é óbvio, mas eu estou a fazer para mim esta seleção dentro daquilo que é a plataforma do Track Your Dividends. E mudar aqui para a conta em dólares, em que, pronto, agora a interface da XTB está nova com a integração do TradingView na XTB, em que nós poderíamos certamente criar uma conta demo e depois colocar e fazer estes testes com estas empresas que pagam dividendos para entender se a XTB seria a plataforma ideal para aplicarmos esta estratégia se quiséssemos um rendimento passivo, ou seja, só ir recebendo dividendos conforme, pronto, os meses passam. Porque uma coisa é estarmos a acompanhar e estarmos a vender as ações, etc. Também podíamos ter lucro dessa maneira e podemos utilizar esse lucro para fazer o que quiséssemos. Só que aqui, quando é algo mais passivo, nós não vendemos, queremos ter este cash flow para usar noutras coisas, seja pagar despesas comuns, seja utilizar no outro lado ou até investir, e por isso é que os dividendos são considerados dentro de algo passivo, está bem? Porque a partir do momento que tu começas a ganhar esse dinheiro porque tens que estar ativamente a comprar e vender algo, então deixas de sair desta zona passiva. De qualquer modo, eu tenho aqui algumas estratégias que eu vou partilhar contigo utilizadas com AI, portanto isto não é aconselhamento financeiro nem recomendação de investimento, até porque o que foi partilhado foi só mais para um objetivo em específico e não porque seria boas aquisições de todo, está bem? Por isso tenho cuidado quando utilizas AI, mas por exemplo, vamos buscar uma muito básica conhecida pelo recebimento de dividendos e que muita gente tem no portfólio, que é, deixa eu ver se eu encontro, pois não estou a encontrar, tenho que escrever aqui a Realty Income, deixa eu ver se consigo, falta aqui um T. Portanto, aqui está ela. Portanto, cuidado que existe opção. Pelos vistos, a XTB já tem opções que eu nem sequer fazia ideia. Ação e CFD. Ok, eu quero a ação. Como podes ver, já está integrado aqui com o TradingView. E mostra até o Bid Ask, o que é interessante. Portanto, aqui é o preço que estão a vender, aqui é o preço que estão a comprar. Ou seja, se eu quisesse comprar, só para tu entenderes, teria que ser ao preço mais alto, que seria o 62.01. Se eu quisesse vender, teria que ser ao mais baixo, que era o 61.97, que é o preço para o qual alguém está a comprar, que não sou eu. Pronto, só para compreender essa parte. Temos aqui toda esta parte também gráfica,
ou seja, nós podemos colocar aqui os indicadores para entender aquilo que seria o crescimento da Realty Income, que é um dos indicadores mais importantes para mim, aqui utilizando o TradingView, que está aqui, indicadores, depois coloco SMMA, que é a média móvel suavizada, e depois, pronto, tenho que mudar os inputs, porque aqui é para 600, aqui está, estilo azul, ok, colocar isto mais grosso, 600, e está. Portanto, o que é que nós conseguimos entender? Que a mesma teve um grande crescimento, deixa-me lá ver, desde 2000, praticamente desde 2000, depois tem vindo a subir, e desde aproximadamente 2020 tem estado praticamente estagnada, ok? Ou seja, este crescimento deixou de haver, e basicamente é uma empresa que paga dividendos, mas que não tem aquela valorização que nós gostaríamos. Portanto, às vezes mais vale aguardar que a mesma atinja níveis de suporte sólidos, por exemplo, aquilo que eu vou traçar agora, do que propriamente estar a adquirir estes valores, mas isto depende também de cada um. Pronto, de qualquer modo, uma das estratégias é com base na Realty Income, temos também a Main, HNC, EPR, LTC, ADC, T, Verizon, por isso não é só com base em REITs, mas isto, o objetivo é receber dividendos todos os dias. Algumas destas empresas pagam dividendos mensalmente e para receber realmente dividendos diariamente teria que ser muitas mais empresas, mas pronto, com base nestas 6, eu acho que já existe aqui alguma diversificação. Depois existe a parte de ser o dividend yield mais elevado, ou seja, muitas destas estão praticamente estagnadas. A AT e a Verizon acredito que tenham tido aqui um bom salto. Deixa-me só ver, a Verizon teve todo este salto. Portanto, empresas que pagam dividendos recentemente, também devido ao refúgio por parte dos investidores, porque se realmente acontecesse aqui uma crise em termos do mercado reagir conforme está a economia e houvesse uma correção e talvez até recessão, então as empresas que pagam dividendos eram um bom refúgio. Foi o que aconteceu, tentaram se refugiar, mas o mercado continua a subir na mesma porque realmente ninguém consegue prever o futuro. Pronto, a Verizon subiu, outras Dividend King e Dividend Aristocratas também tiveram aqui alguma subida, aquelas relacionadas com o petróleo, então nem sequer falo. A Altria também teve aqui uma subida, mas de qualquer modo, esta estratégia, supostamente de empresas que pagam com maior frequência, tem um dividend yield aproximado de 6,6%. Entretanto, se quisermos uma com dividend yield ainda mais alto, portanto estas são mesmo high dividend yield, acima de 7, portanto está nos 7,4, já vemos a HNC, Altria, Main Capital, EPR, Verizon, LTC, Inbridge, AT&T e a Realty Income. Portanto não está muito distante naquilo que nós já vimos anteriormente, tem um dividend yield sim um bocadinho mais elevado, em termos de médio, mas a rentabilidade pode variar muito mais, ou seja, a rentabilidade aqui, quando eu digo que pode variar, é porque eu acredito que estes aqui são mais voláteis, mais arriscados comparativamente ao anterior. Mas claro, tanto este como o outro, não acredito que seria algo que eu acharia bom para o meu perfil, tá bem? Aliás, só com esta quantidade. E depende também na altura, porque face à altura onde estão, por exemplo, vimos a Verizon e realmente não sentiria-me confortável a adquirir nestes valores. Estão aqui em máximos. É claro que isto teríamos que fazer um cálculo, isto tudo, para encontrar o valor justo, mas teríamos também que ter muito cuidado. Pronto, agora, se nós quiséssemos algo mais para qualidade, ou seja, qualidade seria já este. Temos a Microsoft, temos a Apple, temos a Visa, Johnson & Johnson, portanto aqui o objetivo seria mais uma rentabilidade analisada superior, tá bem? Superior a 15%, e receber dividendos à mesma, só que aqui o dividend yield médio já ronda, nem chega a 2%, portanto 1,9%, qualquer coisa por aí. Também temos Dividend King, Dividend Aristocratas, mas será que compensa? Pronto, é uma questão de entender se o objetivo é mais para valorização ou para dividendos, mas este aqui, para dividendos em específico, já não incluiria tanto, apesar de tentar conjugar aquilo que é o recebimento de dividendos e a qualidade das empresas. Porque, por exemplo, a Microsoft teve esta queda, temos grandes investidores a fazer uma troca de, por exemplo, Google pela Microsoft. Aliás, eu acho que até consegui encontrar esse artigo. Pronto, penso ter encontrado, ou seja, isto aqui mostra ações que foram vendidas e compradas e podemos ver que o Bill Ackman vendeu grande parte das ações de classe A e C da Google, 95% das ações, 94%, e comprou a Microsoft, ou seja, houve aqui uma troca. Aliás, tu podes ler isto por aqui, portanto, se eu for aqui, consegues ver que isto é verdade, está bem? Mas pronto, aqui numa parte visual conseguimos entender melhor. E acontece que fazer esta troca é bem audaz, não é? Ou seja, o que está a dizer é que a Google neste momento pode estar sobrevalorizada. Se eu for aqui atrás e vir a Google, deixa-me ver onde é que ela está. Temos Microsoft, sim, mas a Google, eu não queria estar aqui. Está aqui. A Google está bem lá em cima, ou seja, ela pode continuar a fazer novos máximos, mas esta troca por uma empresa que teve uma queda recentemente mostra que haver esta rotação de dinheiro para empresas
podem ser mais value do que crescimento, pode fazer sentido, ainda por cima se pagarem dividendos. Pronto, ou seja, há aqui alguns investidores grandes que estão a tentar se precaver. Depois, existe outra estratégia relacionada com dividend king e dividend aristocratas, que é exatamente esta, ou seja, aqui já olhamos para um dividend yield médio de 3,3%, portanto a rentabilidade já seria inferior e um prazo temporal, se quiséssemos manter, também superior, porque pronto, isto são empresas que historicamente já provaram que continuam a pagar e crescer os seus dividendos ao longo de vários anos. Portanto, dividendos aristocratas se pagam e crescem os seus dividendos há pelo menos 25 anos e pertencem também ao S&P 500. E para ser Dividend King apenas precisa, e digo só apenas porque é a única condição, é pagarem e crescerem os seus dividendos há pelo menos 50 anos. E portanto são algumas das empresas. Aqui a AI decidiu utilizar estas, só que aqui claro que deverás fazer um estudo a cada uma, porque a altura que estás a adquirir pode não ser a indicada para o teu perfil, entendes? Só quero que tu tenhas noção que existe este tipo de estratégia. Depois, existe com base em ETFs, ou seja, tu poderias, se assim quisesses, para não correres, digamos, um risco tão elevado e teres exposto apenas aquelas empresas em específico, tu podes utilizar um conjunto de ETFs, portanto aqui ter uma exposição bastante grande e também receber um dividend yield interessante, neste caso quase a rondar os 5%. Neste caso é 4,6 médio e vai muito de encontro, se eu for aqui atrás, àquilo que tenho atualmente, que é cerca de 4,77. Portanto, eu não acho nada mal esta estratégia, mas depende muito daquilo que será o teu perfil e objetivos. Mas claro, há aqui algumas que eu iria remover. Portanto, covered calls não é algo que eu me identifique. Portanto, tens que realmente avaliar o que é que faz sentido para ti ou não. Agora, mais interessante é empresas portuguesas. Portanto, na Bolsa Portuguesa, ações portuguesas que pagam dividendos elevados e juntá-las todas, qual seria o dividendo que nós iríamos receber. E no caso desta, conseguimos ver que dá um dividend yield também próximo do meu, ou seja, próximo dos 5%. Neste caso até um bocadinho superior, 4,87, o meu é 4,77, portanto não está muito longe. Em que temos, por exemplo, a nós a pagar 8,51%, BCP, REN, Navigator e Motengil. Depois temos aqui também esse mapa, mas pronto, todas estas pagam dividendos elevados, mas é porque talvez a possível valorização está estagnada. Agora, se formos olhar para as empresas portuguesas, vamos ver que elas realmente tiveram uma valorização muito interessante nos últimos tempos. Pode ser que os investidores viram como ativos de refúgio porque pagavam dividendos muito elevados, ou então isto é algo que acabará por ter uma correção. Essa é uma possibilidade, é uma questão de ver se faz sentido estas empresas portuguesas no teu portfólio ou não. Eu aqui não estou a analisar empresa a empresa nem nada disso, estou só a sugerir estratégias para termos noção e também temos em consideração o dividend yield atual. Pelos vistos da nós é superior, mas quais destas poderão ter um crescimento maior, não é? E manterem a respectiva valorização, porque se for para desvalorizar, então poderá não valer a pena, ok? Pronto, assim sendo, eu também quero partilhar aqui o trabalho do Consistência, que é do Fábio Roque, em que ele gosta de dividendos. Portanto, se ele adora dividendos, porque não mencioná-lo neste vídeo sobre dividendos, em que ele investiu bastante aqui num ETF que é o FTSE All World High Dividend Yield, ou seja, se nós formos aqui, conseguimos ver claramente qual é que é este ETF. Portanto, este ETF que tem uma Total Expense Ratio de 0,29%, é distributivo, ou seja, ele gosta de receber trimestralmente os dividendos, é físico, tem um grande fund size, existe desde 2013, é constituído por 2.329 empresas. Aqui este ETF também teve um grande benefício daquilo que foi o refúgio dos investidores em empresas que pagam dividendos, portanto ele aproveitou uma boa altura antes de se refugiarem nessas empresas. Portanto, esse pump todo. Dá para ver aqui esse tal crescimento, ou seja, só por si conseguimos ter noção que tem havido aqui um contínuo crescimento e, aliás, nós conseguimos ver isso de uma forma ainda melhor. Eu vou tentar procurar o ticker, aliás, o ensino na XTB. Vou procurar aqui está. Eu quero ETF mesmo e há dois. Não, exato. Eu quero, há do Reino Unido também, portanto, em dólares, mas eu quero em euros. Ok, dá para ver. E o que é que eu quero fazer aqui? Quero ver se realmente este ETF, mesmo pagando dividendos, se tem tido um contínuo crescimento. É assim, pelo gráfico dá logo para perceber, mas se for indicadores e colocar SMMA, mais uma vez, que é um dos indicadores que mais utilizo quando estou a investir, está bem? Se fosse trading era uma coisa diferente, mas investir é este indicador. Estilo azul, aumentar a grossura e colocar os 600. Portanto, aqui está e conseguimos ver este contínuo crescimento. Portanto, isto está bastante distante daquilo que é o preço atual, ou seja, está praticamente em máximos históricos, longe da média móvel, neste caso suavizada. Houve aqui uma altura que teria sido uma altura interessante quando tocou, aqui no SMMA, isto foi e repare até que não foi muito tarde, foi abril de 2025, portanto foi uma altura muito interessante,
para quem adquiriu, porque depois teve toda esta subida. E aqui, como tem as ferramentas do TradingView, eu consigo utilizar facilmente a régua para identificar quanto é que foi. Ou seja, desde aqui até agora foi uma valorização de 37%, que eu acho que é bastante interessante, ao mesmo tempo paga dividendos. Mas quantos dividendos é que paga? Se formos cá para baixo, não é? Conseguimos ver que não é muito volátil e tudo. Se formos cá para baixo, e até conseguimos ver os maiores pesos, portanto está bastante diversificado, porque este top 10 só tem cerca de 11% do total. E se formos cá para baixo, e mesmo em termos de países, porque os Estados Unidos ocupa, entre aspas, só 38%. Depois fomos cá para baixo, conseguimos ver que o dividend yield está nos 2,55%. Ou seja, se eu for buscar a calculadora e utilizar o exemplo do Fábio, em que ele tem aqui em valor do ETF 87.104, que ainda é um valor significativo, então, vezes 0,255%, não é? Ele está a receber no fundo cerca de 2.221 dólares em dividendos, o que é interessante. Isto é anualizado, portanto, trimestralmente ele está a receber, na verdade, 555. Isso por alguma razão, conseguíssemos dividir isto por dia, não é? Estaria a receber diariamente 6 dólares, ou seja, no fundo, tem um ETF que lhe paga praticamente um almoço, não é? Isto, claro, de forma bruta, porque há que deduzir os impostos. E estamos a falar de 28%. Peço desculpa pelo meu WhatsApp, eu vou aqui apagar, pronto, está a deduzir 28% e, portanto, eu já fechei, não fechei? Não fechei. Ou seja, é, na verdade, isto, a considerar os impostos, então, a multiplicar por 0,102, está a receber 4,38, a considerar também os impostos, o que não é mau, ou seja, talvez não dê para um almoço, mas para grande parte dele, depende de onde vais almoçar, não é? Mas sim. O que é interessante, não é? Portanto, ele gosta, ainda está a ter um lucro de 15,19%, portanto, aproveitou aquilo que foi a subida de várias empresas que pagam dividendos e está com um lucro superior a 11 mil, o que é muito, muito interessante na minha opinião. Pronto, assim sendo, isto é o que eu queria partilhar contigo. Tem atenção, especialmente estes investidores que estão a vender estas empresas e a comprar algumas, portanto, alguns estão a vender a Microsoft e aumentar noutros lados, outros estão a vender a Google e aumentar na Microsoft, mas maioritariamente, olha, repare, por exemplo, a Berkshire saiu da Amazon e está a entrar na Google. Portanto, há aqui alguma discrepância, mas maioritariamente está a haver mais entradas na Google, saídas na Microsoft e entradas na Google. Portanto, houve esta diferença e é uma questão de tu entenderes o que é que faz mais sentido para ti segundo o teu estudo. No meu caso, eu não estou a sair nem numa nem de outra, estou a aumentar a exposição àquelas que acredito que poderá ter algum potencial. Por exemplo, quando a Microsoft atingiu aqui o SMMA, porque considerando que é uma empresa estável para longo prazo, quando atingiu o SMMA, que foi poucas as vezes, eu achei que agora fosse uma altura interessante para mim. Já estou a lucrar com isso, como é óbvio, mas será que no longo prazo se compensa? Portanto, temos que ver isso, temos que entender o que é que vai de encontrar a nossa estratégia e manter-nos fiéis à nossa estratégia. Portanto, é tudo o que eu queria partilhar contigo relativamente a estratégias de dividendos para receber dinheiro de forma passiva, tá bem? Há aqui várias que podes seguir, se queres, por exemplo, receber mais dividendos, se queres receber dividendos e continuar com a valorização, se acreditas que a valorização em si tem mais potencial e menos os dividendos. Se queres estar mais exposto às ações portuguesas, se queres e preferes os ETFs, por isso tu tens aqui várias opções a partir de dividendos, não podes descurar o facto de teres que pagar os impostos, mas pronto, nós também tivemos isso em consideração e no fundo faz aquilo que te permite dormir bem à noite. Portanto, é tudo por este vídeo. Se foi útil, não te esqueças de colocar um gosto para apoiar e até uma próxima.